pessoal! Fala pessoal, tudo bom? Eu sou a Ana. Eu sou o Luiz. E se você não conhece a gente ainda, a gente mora aqui no Canadá já fazem 3 anos e aqui a gente compartilha a nossa vida real, a rotina, os perrengues, tudo. Então se você já gostou, se inscreve aqui no canal porque tem vídeo aqui todos os dias. É isso aí. Para você também que não conhece um pouco da nossa história, no verão do ano passado a gente cruzou todo o Canadá, todas as províncias, e a gente documentou isso num livro. Então a gente foi o primeiro casal brasileiro a documentar isso. Se você tiver interesse em conhecer um pouquinho mais do Canadá, ou conhecer um pouquinho mais da nossa história, ou ajudar a gente aqui, o link tá aqui na descrição. E no vídeo de hoje a gente vai trazer os 3 principais motivos que fazem as pessoas abandonarem o Plano Canadá e voltarem para o Brasil. Ultimamente aí a gente até recebeu mensagens de pessoas que estão voltando para o Brasil, pessoas que desistiram do Plano Canadá de certa maneira, ou voltaram para tentar se readaptar e depois voltar para cá. E a gente pensando aqui, conversando, a gente trouxe esses 3 pontos que a gente considera os principais pontos que, na nossa opinião, fazem com que as pessoas voltem para o Brasil. Lembrando que a gente está fazendo esse formato de vídeo, que é onde a gente vai conversar com vocês, colocar um pouquinho mais a nossa opinião sobre alguns assuntos. Inclusive, nos últimos vídeos teve alguns assuntos meio que polêmicos aí, se você tiver interesse, veja depois. E vamos começar pelo primeiro, né? Eu acho que é um ponto que pesa bastante. Até para quem não pensa em voltar, é um assunto que a gente conversa muito, que é a saúde aqui no Canadá, né? Não é segredo para ninguém, e por mais que muita gente confunda, aqui no Canadá a saúde é 100% gratuita, tá? Ao contrário dos Estados Unidos, que é 100% privada. Então aqui a gente tem a saúde gratuita, né? 100% gratuita, porém isso acaba atrapalhando um pouco às vezes também, porque você não tem a opção de pagar para ver um médico amanhã. Você tem que esperar a disponibilidade do médico do governo te atender. E esse é um peso muito grande que faz muitas pessoas voltarem para o Brasil, principalmente quando tem problemas de saúde mais sérios, né, que precisam de um suporte mais de perto. A saúde aqui no Canadá, ela não é preventiva, ela é emergencial, ela é de você estar com o problema e eles solucionarem. Nada de ficar fazendo exame de rotina, ficar fazendo preventivo, ficar não sei o que. Aqui não tem isso. Uma outra questão também linkada à saúde é que o Canadá ele tem uma estrutura muito boa. Então, assim, tem hospitais de primeira, equipamentos de primeira. A gente mora próximo a um hospital que é novíssimo, um padrão, assim, alto padrão no Brasil. A questão aqui é, de fato, profissionais qualificados, porque muitos profissionais se formam no Canadá e vão trabalhar em outros países, como, por exemplo, ali Estados Unidos. Vizinho. O país vizinho. Por quê? Porque nos Estados Unidos o profissional acaba ganhando mais. Então, os profissionais daqui, né, da área de medicina, a maioria deles se formam, pegam uma experiência e vão para lá para ganhar mais dinheiro. Eu até estava assistindo um vídeo esses tempos de um cara que já viajou muitos países pelo mundo, e ele falou algo que eu concordo com ele. Ele fala que os médicos brasileiros, eles são mais humanos, né? Então ele escuta o paciente, você consegue se comunicar com ele com o nosso idioma de uma maneira mais fácil. E os médicos aqui, principalmente aqui no Canadá, eles mal olham você, né? Então eles vão assim, Tilenol, não sei o que, vai para casa, depois se você estiver morrendo, volta para cá, a gente vê. Então, assim, a questão dos médicos em si, eu acho que eles não dão uma atenção muito grande aos pacientes, e os médicos do Brasil são muito bons. Então, acho que essa questão aí é bem... Inclusive tem um vídeo bastante aqui no canal contando de uma emergência médica que eu tive aqui. Eu acho que falta um pouco de tato neles, assim, um pouco mais de carinho. É claro que alguém aqui pode comentar nos comentários, né? Mas no Brasil o SUS também não é muito bom. Sim, gente, eu entendo que o SUS não é muito bom no Brasil, mas também depende de cidades. Em Curitiba o SUS não é a pior coisa do mundo. E assim, a gente fala de nós mesmo que precisamos do SUS no Brasil, né? Muita gente que tem plano de saúde no Brasil reclama do SUS, mas tem condições de pagar um plano de saúde. A gente nunca teve, o Luiz teve pelo banco quando ele trabalhava, mas eu nunca tive. O que a gente faz, e faz até hoje quando vai no Brasil, é pagar aqueles convênios. Então paga tipo R$50 no ano, e aí paga 50, R$100 numa consulta, e é dessa forma que a gente vai, porque a gente sabe que o SUS também não é as mil maravilhas, a gente não tá aqui falando que o SUS é perfeito. A minha mãe esses dias foi no postinho de saúde, o médico falou pra ela que ela tinha que escolher uma das 3 queixas que ela tava sentindo,
porque a consulta dela era só de 15 minutos. Se ela quisesse mais queixas, ela tinha que voltar outro dia. Então, óbvio que tem os prós e contras de cada país, mas aqui é muito difícil o acesso, é muito difícil fazer preventivo. Para eles pedirem exame, a maioria é um parto e outra. Depende muito do seu médico de família. A gente tem que agradecer muito, porque a gente tem um médico de família bom, que passa bastante exames e tal, mas a gente vê que depende muito do médico também. Mas é aquilo, não encosta na gente, meio que confia no que a gente tá falando, não passa muitos exames, é uma luta e é Tilenol pra tudo. Mas eu acho que isso sim é um grande fator que faz as pessoas voltarem pro Brasil. Isso aí. Deixa aqui nos comentários, inclusive, o que você acha dessa questão da saúde, se você prefere aqui ou no Brasil, se você preferia que tivesse uma opção de pagar e você ser atendido rápido. E isso também vale para dentista, né? Dentista aqui é pago. Saúde de uma maneira geral. Dentista, os profissionais daqui, eles não são tão bons quanto os profissionais do Brasil. Essa é a pura verdade, né? Mas a diferença é que dentista aqui paga, né? Também. Não é público e é caro. É muito caro. Muito então, caro. assim, a gente vai pro Brasil fazer as coisas e buscar um profissional que a gente considere mais qualificado, né? O segundo ponto, ele é um pouco polêmico. Não é polêmico, né? Mas, assim, é algo que é a realidade. A gente já tá aqui há 3 anos, já conversou com muitas pessoas, conhecemos muitas pessoas que já voltaram devido a isso também. Vamos lá, número 2 é a condição financeira. Nós, quando viemos para o Canadá, a nossa condição financeira do Brasil era uma vida normal. A gente era uma classe média. Pagava conta. Pagava conta. A gente trabalhava o mês inteiro, como a maioria dos brasileiros, pagava as contas, no final sobravam pouco. No Brasil, a gente não tinha conhecido, a gente não conhece muito bem o Brasil. Não. A gente não tinha casa, a gente não morava junto. Enfim, a gente estava começando a vida. Então, quando você não tem uma estrutura no Brasil e vem para o Canadá ou qualquer outro país construir, voltar para o Brasil, se a gente voltasse hoje, o que a gente teria? Nada. No Brasil, nada. Né? Nada. Agora, pessoas que já têm um patrimônio muito bem construído no Brasil, por exemplo, eu tenho 3, 4 apartamentos, já tenho uma condição de vida muito boa. Que não passava aperto, vai. Que não passava aperto. Vem para o Canadá. A maioria dos casos aqui, pessoal, ou processos imigratórios, dependendo de qual província você for, você precisa se readaptar. Em que sentido? Se a pessoa tinha um cargo de diretor comercial num banco, um exemplo, e ela chega aqui no Canadá, ela precisa se adequar a um NOC específico para imigrar. Mudar de área. Isso, exatamente. Possivelmente ela vai precisar mudar de área e vai ter que dar alguns passos para trás. Se a pessoa já tem uma condição de vida muito boa e chega aqui no Canadá e enfrenta alguma dificuldade, ela não vai conseguir se adaptar muito bem. E isso pode ser um fator determinante para a pessoa, na primeira ou nas primeiras dificuldades, olhar para trás e falar: poxa, mas a minha vida no Brasil estava muito melhor do que a minha vida como imigrante aqui. Eu acho que eu não vou ficar. E na maioria das vezes acaba voltando ao país de origem. Então, eu acredito que essa parte da condição financeira, se você souber trabalhar ela, você consegue sim se desenvolver, crescer aqui, mas você tem que estar muito bem preparado para dar alguns passos para trás, principalmente aqui no Canadá. É aquilo que a gente fala de estar disposto, né? Eu acho que você tem que vir muito bem preparado mentalmente para aquilo que vai acontecer, porque às vezes você tem uma casa com tudo montadinho no Brasil, tudo lindo, você vai chegar aqui, não vai ter condições de montar a casa no primeiro mês, e dependendo, né, da sua condição no Brasil, isso te abala, é óbvio que abala, assim. Só que a gente não tinha nada. Então, assim, pra gente largar tudo que a gente construiu aqui hoje e voltar pro Brasil, não sei, como é que fala? Jogar tudo pro alto, desistir de tudo e voltar pro nada, assim. A gente não tinha um bom trabalho, assim, eu era professor, pagava a conta. Não sobrava, então é diferente. É diferente e você precisa estar disposto a entender que aquilo ali é por um período de tempo, não é pra sempre. Mas tem pessoas que não conseguem e tá tudo bem. O dinheiro facilita, mas você tem que, como eu falei, dar alguns passos para trás, né? Quando a gente chegou aqui, a gente tinha pouco dinheiro. A gente trabalhava um mês para comprar um móvel. Então a gente trabalhava um mês, vamos comprar cama. Trabalhava outro mês, vamos comprar um sofá. Enquanto tem pessoas que são privilegiadas ou, enfim, já trabalharam, chegaram aqui com casa montada. A gente não julga, a gente não tá falando que ter dinheiro é um problema. A gente só tá falando que
esse fator de você ter uma condição muito boa e ter uma dificuldade aqui, se você não souber preparar muito bem psicologicamente, você pode, em algumas dificuldades, falar, não, vou voltar para o Brasil, que a minha vida lá era muito melhor do que a vida aqui. E isso também depende muito da idade da pessoa, né? Porque Também. a gente é muito jovem, a gente veio pro Canadá com 23, 23 anos. 24. Então, a gente não tinha nada no Brasil. Agora a gente conhece, a maioria das pessoas que a gente conhece são pessoas mais velhas, que já tinham toda uma estrutura no Brasil. O choque é muito maior do que pra gente que veio aqui sem ter nada. Então, assim, é diferente vir com dinheiro pra ter um conforto maior do que a gente que veio sem nada. Então, pra gente, o nada com nada tá ok, tava ali no mesmo nível, né? Então aqui a gente tava melhor até. Agora, sair de um patamar alto e ter que descer muito, tem que ter um psicológico muito bom. É isso aí, deixa aqui no comentário o que você acha desse segundo ponto, né? O terceiro que a gente vai falar é um ponto que a gente... Principal. eu acredito que é o ponto principal, né? Que é a parte documental. Quando a gente saiu do Brasil, Paula, a gente sempre quis vir da maneira mais correta, que é estar com o status imigratório ok. Legal no país, né? Então a gente sempre fez as coisas da maneira mais correta possível, vim para a exploratória, consegui uma oportunidade de emprego, logo depois a gente se tornou residente permanente, em pouco tempo a gente já vai aplicar para nossa cidadania, mas se a pessoa vem para o Canadá sem um planejamento, sem um plano imigratório e acontece alguma coisa no meio do caminho, que pode acontecer. O governo canadense está mudando constantemente. Programas que existiam pode não existir daqui a um mês e vice-versa. O programa que a gente imigrou hoje não existe. Ele era piloto, se tornou permanente. Enfim, essas mudanças podem acontecer. Mas se a pessoa não tem um bom planejamento e o tempo dela no Canadá legalmente está acabando, a única opção que ela tem é voltar para o Brasil. Então, esse ponto, né, eu acho que é um dos principais pontos que as pessoas voltam para o Brasil, a parte imigratória. Então, como eu falei, por mais que a pessoa venha bem planejada, às vezes pode acontecer alguma entrave, né, do meio do caminho, mudança de programa, enfim, e a pessoa não tem outra saída a não ser retornar para o Brasil. Isso, inclusive, está acontecendo bastante recentemente, assim, depois que o governo anunciou umas mudanças aí, até de cortar trabalhadores, enfim, muita gente está voltando, porque mesmo que você venha com um college para cá, que você tenha a oportunidade de pegar um PGWP depois, você precisa conseguir continuar aqui depois do PGWP. Não é uma certeza que você possa ficar aqui no país. E se o governo mudar um negócio, às vezes não dá mais para seguir aquele plano. Às vezes não dá mais, sei lá, vou chutar alto aqui, pegar o PGWP não vai ser mais possível. E aí você tem 6 meses aqui no país. O que você vai fazer em 6 meses para conseguir renovar o seu visto? Então, essa questão é muito complicado. E tem feito muita gente voltar para o Brasil porque não encontra uma maneira mais de pegar o documento rápido, aplicar para o PR rápido e não consegue nem ficar em applied status aqui. Porque, por exemplo, se você aplica para residência permanente, mas o seu visto venceu, você pode ficar aqui dentro do país aguardando. Porém, tem casos que você não pode trabalhar nesse período, tem casos que você não pode voltar para o Brasil, enquanto você estiver em applied status, você não pode sair do país, e às vezes demora 1 ano para sair uma residência permanente. Então, muitas coisas acontecem no meio do caminho que fazem as pessoas precisarem voltar, porque não tem condições de ficar aqui sem status, né, digamos assim. Exatamente. Então deixa aqui, pessoal, o que vocês acham, né, desses pontos que a gente trouxe. É claro que não são os únicos fatores, pode ter vários outros. A Ana Paula até citou a rede de apoio familiar. Então, para quem é muito apegado com a família, não consegue ficar longe, ou para quem vem para cá tem filhos e não quer deixar os filhos longe dos pais. Enfim, tem vários fatores, mas eu acredito que esses 3 são os 3 principais fatores que fazem com que as pessoas desistam do plano Canadá e voltem para o Brasil. Inclusive, se você desistiu do Plano Canadá, comenta aqui embaixo se um desses 3 fatores foi o seu fator, ou se teve alguma outra coisa que te fez desistir, ou se você tá aqui, só comenta aqui o que te faria desistir do Canadá. O que te faria desistir do Canadá? Hoje, acho que nada. Nada? Não. E você?
Eu acho que eu não desistiria do Canadá, mas se minha família precisasse de mim por alguma emergência por um período, eu passaria um período no Brasil. Tipo assim. Passar um período sim, mas desistir. Mas desistir do Canadá, eu acho que nada me faz desistir do Canadá. Até porque a gente tá perto de pegar a cidadania. Então hoje, pra gente, não faz sentido a gente sair. Hoje não faz sentido nem a gente viajar muito pra fora, porque a gente tá doido pra pegar a cidadania. E pra quem não sabe, tem que ficar 1.095 dias aqui dentro. Você pode sair, mas quanto mais você sai, esses dias descontam. Então demora mais. Então por isso que a gente tá... Se não fosse os descontos, né? Hoje já... a gente já era, mas a gente saiu um monte, ficou 2 meses no Brasil, ficou 2 meses nos Estados Unidos. Ficou trazendo conteúdo aqui pra você. Viu? Ó, a gente traz conteúdo, agora vocês esperam a gente pegar a cidadania, que daí a gente vai continuar. Agora tem que dar uma segurada. Brasil vai ser a última antes da cidadania. É isso aí. Se você chegou até aqui, deixa um comentário aqui o que você achou desse vídeo. Não deixe de se inscrever no canal, porque tá tendo vídeo todo dia. Deixa um like aqui que vai ajudar bastante a gente. Isso aí, e a gente se vê no próximo diário. Tchau.